Oi? É isso mesmo? Você recebeu uma notificação, cara, do Barba Responde? Nossa, depois de mais de um ano, estou de volta. Gente, é um prazer maravilhoso estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho. Na verdade, dar uma breve justificativa. Na verdade, eu quero conversar com vocês, né? Muita coisa aconteceu. Quem está aí mais próximo do Renato, né? Lá pela rede vizinha, o Instagram, né? Bom, se você não me segue, vai lá no Instagram, a Barba Responde, ok? Lá eu tô sempre postando uns stories, colocando bastante foto, tá acompanhando um pouquinho mais do meu trabalho, certo? Mas aqui no YouTube, gente, eu venho pensando há muito tempo, certo? Muito tempo que eu quero voltar, que eu sempre falo para os meus amigos, para os clientes, né? Todo mundo fala, pô, você abandonou o seu canal no YouTube. Bom, gente, eu acho que são fases, né? Eu, eu gosto dessa interação que eu tenho no YouTube, né? Lógico que no Instagram é uma coisa ali mais bate-pronto, tal, mas aqui eu tenho como conversar, expor as minhas ideias e isso tem feito uma falta absurda. Muita coisa aconteceu. Para você que talvez não me acompanhe tão de perto, talvez não saiba, mas eu vou deixar aqui um pouquinho justificando tudo o que rolou, certo? Bom, gente, ah, há mais de um ano aí, né? Muitas coisas começaram a acontecer. Eu estava com um projeto de lançar vídeo semanal e tudo mais. Porém, a minha vida virou de ponta cabeça, né? Ah, eu comecei a ter problemas familiares. A minha mãe adoeceu. A minha mãe ela pegou Covid numa época que ainda a gente não ouvia falar de vacina, né? Que estava toda aquela dificuldade que todos nós passamos. Minha mãe ela ficou mais de um mês internada, né? E para quem sabe o quanto minha mãe era importante, eu vou falar por mim, tá? O importante para mim e tudo mais, foi difícil, porque foi uma verdadeira montanha-russa. Quando você tem uma pessoa que você ama num estado tão delicado, e você receber ligações do médico, um dia você tem coisas positivas, no outro você tem coisas que amenizam, né? E fica aquela montanha russa. Minha mãe ela veio a óbito, né? E em dezembro, né? Isso fez um ano agora. E quando minha mãe faleceu foi algo muito louco para mim. E para todo mundo, lógico, quando você perde uma mãe, alguém que você ama. E eu tive uma reação estranha. Ah, eu não chorei. Eu não, eu não chorei. Eu vou contar de uma forma resumida para vocês para vocês terem uma noção. Talvez a fase mais terrível e mais dura da qual eu passei foi um momento que eu tive que com a minha irmã, com a Eliana, escolher a roupa para minha mãe. E eu vi a minha irmã tão dilacerada, tão mal, tão, né? Que eu virei assim, eu falei assim, Renato, você não vai chorar. Eu falei assim, a sua irmã, ela foi uma coluna, ela foi uma força a vida inteira, né? E agora ela precisa de você. Ela precisa que você seja forte por ela. Isso foi o que eu coloquei em mim. E eu não chorei. E quando foi o velório, a gente teve a oportunidade de fazer o velório, mesmo naquela época tão difícil ainda, que ninguém fazia velórios e tal, né?
Eu, quando chegou o caixão da mãe, eu entrei ali naquela sala, eu coloquei a mão, né? E eu comecei a falar. Eu comecei a agradecer a minha mãe. Eu comecei a dizer palavras assim, eu falava: mãe, muito obrigado por tudo o que a senhora fez por mim, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela nossa amizade, pelo companheirismo que nós tivemos. Aí eu agradeci a Deus, falei: Deus, obrigado pela mulher maravilhosa que você me deu como mãe. Você não poderia ter me dado uma mãe melhor. E eu falava, gente, eu soltava aquelas palavras com amor. Elas saíam de mim. E eu fiz aquilo umas 3 vezes. Eu saía, quando eu voltava, eu repetia de novo aquela expressando a gratidão. E aí, quando foi uma pastora, a Nilda, que a minha mãe amava muito essa pastora, é uma pessoa muito querida pela minha família, foi fazer a oração ali, né, final. Eu tive uma outra experiência muito louca. Eu senti uma paz que me dava vontade, gente, de querer abrir os braços e sorrir. Eu olhei pra mim mesmo naquele momento e falei assim: cara, você tá muito louco, cara. Mas eu sentia, gente, por favor, não me entendam errado, era como se fosse uma alegria. Era uma coisa que eu falo assim, pra quem entende de religião, eu não falo de religião, vocês sabem disso, mas eu me senti tão abraçado por Deus, espiritualmente ali, ou coloque a forma como vocês desejarem. E a paz, depois eu fui entender mais pra frente que o que eu estava sentindo era a sensação de dever cumprido. Eu não carregava mágoa, eu não carregava dor, eu não carregava eu deveria ter feito pela minha mãe algo, mas era tanto amor, tanta gratidão, e eu tinha tanta certeza, como eu tenho a certeza, de que tudo o que eu pude fazer pela minha mãe e de tudo que ela pôde fazer por mim, nós vivemos intensamente juntos. E aquilo trazia paz. Por saber que tudo o que eu podia ter vivido com a minha mãe, eu vivi. Então isso bastava. E assim, aí, gente, não é fácil quando a gente perde uma coluna, né, familiar tão importante. Tivemos desentendimentos, né, com família. Vieram muitas dores, vieram muitos momentos difíceis para todos nós e não foi nada fácil. E aí, em abril, eu acabei me divorciando. Eu estava casado. Aí eu tive um divórcio. Família despedaçada, eu sem minha mãe. E aí foi um momento que eu tive que me ver aqui, nesse apartamento onde eu estou. E eu tive que crescer. E eu tô crescendo, né? E foi muito duro. Foram meses depois de
que você vai descobrindo quem são seus amigos, quem são aquelas pessoas que estão do seu lado, né? É nos momentos mais tenebrosos da sua vida, gente. São naqueles momentos mais... Não é numa festa. Numa festa tá todo mundo sorrindo, né? E eu tive pessoas que me amaram muito. Eu vou ser até injusto, talvez eu tenha medo até de citar alguns nomes e não citar alguns, né? Mas vocês sabem de quem eu tô falando, né? De quem tá assistindo. E foi um tempo de recomeço. Um tempo de crescer, de lutar, de muito choro depois, de se conhecer. E graças a Deus eu tive o meu trabalho como meu apoio, sabe? O, o meu profissional, os amigos ali, os clientes que eu tenho como amigos, pessoas incríveis. E o tempo foi passando. Muita correria, final de ano, agora de novo. E trabalhei bastante. Nisso, no final do ano, setembro, por ali, eu comecei a namorar, né? Tô namorando. E eu falo que eu vivi e estou vivendo assim, em um período de um ano, vamos pôr nesse sentido assim, num período de um ano, o momento mais duro e mais dolorido que eu já tive na minha vida e o momento mais feliz quando eu conheci a pessoa com quem eu estou hoje. E eu sou muito grato a ele pelo companheirismo, pelo carinho, pelas palavras sábias que ele tem comigo, por me aturar, porque eu sou chato pra caralho. Gente, desculpa o palavrão, mas eu sou chato. E a minha vida voltou a ter cor. Minha vida voltou a ter sentido. E ele é uma das pessoas que mais me apoia para que eu volte, para que eu tenha o meu canal de volta, para que eu possa conversar com vocês. É tão diferente isso, gente. Procure um amor que incentive vocês, sabe? Um amor que olha para os seus defeitos e mesmo assim ele prefere estar com você, sabe? Ele olha para você e vai falar assim, cara, os seus defeitos são menores, são insignificantes, vamos falar assim. Eu amo seus defeitos, né? E, gente, então eu tô voltando. Eu quis contar um pouco da minha história. É lógico que vocês talvez possam só ter uma pitadinha do que foi todo esse período que eu estive longe. Mas o que eu quero dizer é que agora tá tudo bem. E que eu vou tentar. Eu vou voltar. Eu vou estar aqui com vocês de novo. Eu quero muito o carinho de vocês. Eu quero que vocês critiquem também. Porque o canal é isso, né? Quando a gente coloca a nossa cara para dar nossa posição, falar do nosso jeito, a gente tem que ouvir o lado bom e o lado ruim e tirar um ensinamento disso tudo. Gente, o canal A Barba Responde está de volta. Vou fazer de tudo para estar trazendo coisas diferentes, para estar colocando algumas palavras, alguma coisa que estiver aqui guardado e soltar aqui para vocês, tá bom? Mas muito obrigado e conto com vocês, tá bom? Um beijo do seu A Barba Responde. E me segue no Instagram, tá? Espero por vocês, seus lindos.